Moto é paixão, cara. Às vezes o cara não vai na custom só porque para necessidade dele uma custom vai ser mais legal. Não, às vezes ele é apaixonado pelo estilo, não vai ser a moto ideal para o uso dele, mas ele vai comprar assim mesmo. Mais um vídeo começando no canal, rapaziada. Hoje eu tô com duas motos aqui na frente que eu tava querendo muito fazer um vídeo, tá? Não é para fazer um comparativo, e sim um bate-papo sobre esses dois modelos da Kawasaki que tem me agradado muito. Não só eu, né, mas grande parte aí do público brasileiro. São duas motos, cara, que apesar de terem diversas características iguais, a começar pela principal delas, que é o conjunto mecânico, elas possuem propostas totalmente diferentes. E hoje nesse vídeo, rapaziada, o bate-papo vai ser sobre a Kawasaki Vulcan S650 e sobre a Kawasaki Versys 650. Temos uma moto aí do segmento custom, uma moto do segmento crossover, tá? Eu não vou dizer que é uma moto trail, afinal ela não tem aquelas características principais de uma Big Trail, como uma roda raiada aro 19, aro 21, enfim. Então temos aqui motos com características trail e naked, e aqui motos com características aí mecanicamente falando esportivas nessa carroceria custom. Já peço a vocês que deixem aquele like, se inscrevam no canal da Soul Rider, ative o sininho para não perder nenhuma notificação e visita também o nosso Instagram, o link está na descrição desse vídeo. Agora, sem muita demora, vamos bater um papo aí sobre as duas motos. Galera, a Vulcan S650, tá? Vou começar falando um pouquinho sobre ela. É uma moto que atualmente no Brasil aí 0 km ela reina sozinha, tá? Ela não tem concorrentes diretas, ela possui concorrentes indiretas, tá? Que são motos de um valor mais elevado, motos de um valor bem inferior, a exemplo as Royal Enfield 650, tá? Propostas bem diferentes, preços inferiores, e as Harley Davidson que hoje partem aí da casa de mais de 90 mil reais, então eu diria que são é uma concorrência indireta. O que vai bater preço hoje com essa moto aqui são seminovas, e 0 por 0 vamos falar de zero e não de seminovas, enquanto que a Kawasaki Versys 650 já é uma moto que temos uma certa concorrência. V-Strom 650 não o modelo XT, o modelo XT já é mais com uma pegada Big Trail, e sim aquele modelo normal com rodas de liga leve. Outra moto aqui que se enquadra um pouco na proposta da Versys seria a nova Honda CB500X, né? Apesar de terem preços bem semelhantes, essa moto aqui, na minha opinião, entrega entrega muito mais que uma CB500X. Então vamos lá, galera, vamos começar aqui falando um pouco da parte mecânica dessas motos. Tanto o Vulcan S650 quanto Kawasaki Versys herdaram uma mecânica antiga e bem conhecida do povo brasileiro, cara. É aquele bicilíndrico de 649 cilindradas, daquela conhecidinha nossa ER6N, Ninja 650, aquelas motos lá de 2010, de 2011. Então, apesar da gente estar já no ano de 2021 caminhando para 2022, é uma mecânica antiga. E uma mecânica antiga nesse tipo de moto aqui, ela resulta, né, numa robustez grande, numa durabilidade grande. É uma moto que, se você precisar de peças aí mecânica para fazer algum reparo, alguma manutenção, tu pode ter a certeza que tu não vai passar trabalho, mesmo sendo uma Kawasaki, né? São motos aí que não tem uma rede de assistência técnica tão grande no Brasil, são motos que, devido a essa mecânica mais antiga, são muito fáceis aí de conseguir peça e dificilmente tu vai ter problema. A gente teve problemas com esse tipo de moto com luz de injeção acesa, e foi uma coisa assim simples de resolver, tem um custo, claro, mas aconteceu. Mas em termos assim mais brutos, manutenções mais pesadas, nunca tivemos problema nenhum, e é difícil tu achar alguém que teve. Então apesar de antiga, é uma mecânica muito robusta. Elas herdaram essa mecânica, estão até hoje, inclusive nos Estados Unidos, onde tem Vulcan S também, ela utiliza a mesma mecânica da moto brasileira. Então são motos, né, apesar de antiga, continuam sendo motos padrão mundial, motos atuais. São motor paralelo, 2 cilindros em linha. Na Kawasaki Versys muda um pouquinho os ganhos, né, de performance em relação à Vulcan. Antes de falar um pouquinho sobre números, a parte estética do motor. A Kawasaki, como é para ser uma moto crossover, uma moto mais neutra, digamos assim, ela optou por utilizar esse motor, ó, totalmente em preto. Ele não tem acabamentos diferenciados aqui pela lateral. Enquanto que a Vulcan, por ser uma moto do segmento custom, e ela já se diferencia das demais custom pelo motor paralelo e não motor em V tradicional no mercado custom. Mas pelo menos, né, eles optaram por mudar o acabamento aqui da lateral da moto, fizeram essa chapinha
aqui na parte de cima, que deixou a moto com uma pegada um pouco mais... É uma referência clássica para uma moto moderna. Eu acho que essa seria a palavra certa. Então, em termos de acabamento, apesar de ser o mesmo motor, o acabamento muda um pouco. Coletores também são um pouco diferentes, tá? Afinal, os números de performance das motos mudam um pouco. Então, começando lá pela Versys. A Versys é uma moto que ela gera aí 69 cavalos, enquanto que a Vulcan está gerando 61 cavalos. A Vulcan tem uma potência um pouco reduzida e a Vulcan possui 6,4 kg de torque a 6.600 RPM, e aqui eu possuo 6,5 kg de torque a 7.000 RPM. Então eu preciso de um pouquinho mais de giro e eu tenho um pouquinho mais de torque, enquanto que aqui o torque chega um pouquinho mais cedo, ele é um pouquinho menor. Só que são números tão próximos que isso na prática acaba ficando irrelevante. É praticamente a mesma coisa acelerar hoje uma Vulcan S e uma VS 650. O que vai mudar vai ser na parte ciclística da moto. A parte ciclística das duas motos são completamente diferentes, tá? A começar pelo entre-eixo. A Vulcan é uma moto custom, é uma moto com essa pegada, com essa proposta. E motos custom geralmente tem um entre-eixo mais longo e não é diferente aqui. São 1.575 milímetros de entre-eixo, enquanto que na VS 650 tem 1.415. Isso resulta na Versys uma moto mais fácil de pilotar, uma maneabilidade não tão travada igual a versão custom dela. A Vulcan tem uma moto mais longa, é uma moto um pouco mais complicada da gente fazer uma manobra, é uma moto também mais pesada, e esse ponto do peso eu quero chamar a atenção para vocês, porque apesar da Vulcan ter 229 kg cheia e a Versys 216, o centro de gravidade da Vulcan é muito mais baixo. É uma moto que o posicionamento mecânico está mais próximo do solo, é uma moto que tem 130 milímetros de altura do solo, enquanto que na Vulcan eu tenho, na Versys eu tenho 170. Então, apesar daqui eu ter uma moto mais pesada, é uma moto que, montando nela, ela dá a impressão de ser uma moto mais leve. Então, se tu gosta desse tipo de mecânica da Kawasaki, quer pegar uma Kawasaki, não sabe se vai para custom, se vai para uma crossover, e tu sentadas nas duas motos, é muito nítido que a Kawasaki Vulcan, apesar de ser mais pesada, ela vai parecer ser mais leve na condução, justamente por esse fator da massa da moto. Repara como o motor da Versys está posicionado mais para cima e o motor da Vulcan está posicionado mais para baixo. Isso torna a Vulcan uma moto mais leve na prática, apesar de na ficha técnica ser mais pesada. Então subam nas duas motos, cara, verifiquem isso, que é muito nítido essa diferença. Isso é muito bacana, porque sempre vai ter aquele cara que analisa só a ficha técnica, mas na prática muda muito da ficha técnica. 840 milímetros do assento até o chão, 705. Por isso que essa moto aqui tem agradado muito aquele público mais baixinho, cara, que tem menos de 1,68 m, 1,67 m e acaba não se sentindo confortável numa moto. Tem hoje a oportunidade de estar com o mesmo conjunto mecânico dessa moto numa carroceria custom mais baixa e de mais fácil pilotagem. Lembrando, galera, temos também a Z650. A Z650 seria o meio termo do segmento, seria uma moto naked com a mesma mecânica. As rodas, inclusive, são o mesmo conjunto da VS150, ela se enquadraria no meio, né? Seria uma proposta naked mais esportiva com o mesmo conjunto mecânico. Rapaziada, um grande destaque aqui para a Versys, cara, em relação à concorrente CB500, é que aqui tu consegue comprar uma moto por um pouquinho mais, só que uma moto bem mais completa. Aqui eu já tenho freio duplo na dianteira. Freio duplo na dianteira, galera, a CB500X somente na Europa, no Brasil ainda não. Suspensão invertida com regulagem, suspensão traseira com regulagem de pré-carga, aqui ó, de fácil acesso. Na Vulcan isso não tem, na CB500 também não, né? CB500 é uma concorrente, por isso que eu puxei esse ponto para ela. Então a gente tem essa regulagem de pré-carga. Na Vulcan, apesar de ter a regulagem, ela é feita por meio de chaves, ó. Ela também tem a suspensão aqui na lateral, mas a gente precisa de chave, enquanto que na Versys não. Então eu tenho aqui uma moto mais completa que uma CB500X por um preço muito semelhante. Em números de performance, a gente já falou no começo, né? Essa moto se posiciona um degrauzinho acima, é uma moto muito gostosa de tocar. Aqui no modelo custom, na Vulcan 650, eu diria que o grande ponto forte dessa moto hoje
é infelizmente o grande ponto fraco, que é o conjunto mecânico. A galera que curte o segmento custom, eles torcem o nariz por termos aí uma bicilíndrica em linha e não um V2, né? O V2 é muito mais tradicional no nosso mercado custom, a exemplo da Vulcan 900, que também tem vídeo aqui no canal, vou deixar o card aqui em cima, Honda Shadow 750, Boulevard, Harley Davidson 883, Harley Davidson aí, ó, Roadster 1200, né? É tradição hoje a custom, né? Não hoje, né? Muitos anos atrás ela tem o motor V2 e a galera acaba torcendo o nariz para Vulcan por conta do bicilíndrico em linha. Porém, esse também é um dos grandes diferenciais da moto. Esse motor deixou a moto tão bem acertada, tão linear, tão prazerosa de tocar, que no meu ponto de vista, apesar aí de ser um pequeninho defeito, digamos assim, né, ela não honrou o segmento custom, esse motor ele trouxe personalidade para a moto, ele trouxe um diferencial e ele deixou a moto com uma tocada muito gostosa. Pensa, tu herdar o motor de uma crossover e de uma naked, motos mais esportiva, e botar numa carroceria custom. Cara, parece que o casamento não dá certo, parece que não vai ficar bom, mas a Kawasaki acertou a mão em cheio, cara. Trouxeram um baita de um projeto e apesar desse desenho um pouco mais peculiar, né, não tendo os dois cilindrão em V, a amostra, o conjunto ficou muito bem acertado. Então eu diria hoje aqui que o grande ponto forte dessa moto, né, é a possibilidade dela caminhar sozinha no segmento, ter uma revenda muito boa, ter um conjunto mecânico extremamente adequado à proposta da moto, mesmo não sendo a concepção V2, e o grande ponto forte dessa moto seria aí o preço dela e os equipamentos em relação à concorrência. É uma moto, cara, olha só, freio duplo dianteiro, cara, suspensão invertida com regulagem, a regulagem de pré-carga traseira, painel com computador de bordo completo, inclusive é o mesmo painel da Vulcan, que é uma moto que ela tá um degrau acima da CB500X, para-brisa com regulagem aqui manual, que não necessita de chave, a gente consegue deslocar para cima, então é uma moto que está aí um degrauzinho acima da Honda e também da V-Strom. Agora com a chegada das novas V-Strom, eu não sei, aí vamos ver, provavelmente o mercado vai mudar um pouquinho, mas o preço das novas V-Strom também vai ficar um pouquinho mais assim. Uma ressalva aqui no vídeo, galera, não sei se eu comentei erroneamente no começo, mas eu passei para vocês que as medidas dos aros seriam iguais, mas na verdade a Versys herdou o conjunto de rodas da Z650, então são ambos os aros aro 17, enquanto que na Vulcan S650, apesar de ter o aro 17 na traseira, o aro dianteiro é 18, tá? É a mesma medida, por exemplo, de uma, na verdade essa Sportster aqui já é aro 19 na dianteira, né? Eu não me recordo de nenhuma moto hoje com aro 18, mas seria um aro um pouquinho maior. Sim, o traseiro é a mesma medida, sim, foi isso que eu falei. Mas o pneu é a mesma coisa, a medida, né? É, a 120/70 na dianteira e 160/60 na traseira, exatamente. Então, galera, mesmo conjunto mecânico, quadros completamente diferentes, alguns acessórios iguais, como painel, falta, na minha opinião, em ambas as motos, parece que elas estão meio esquecidinhas aí pela Kawasaki, então toda a linha Kawasaki já está ganhando um conjunto óptico todo em LED, nessas duas motos ainda falta um conjunto óptico em LED, uma seta em LED, para mim esse é o grande ponto hoje dessas motos que precisa melhorar em relação ao preço, né? São duas motos na casa aí de 45, 46 mil reais, 0 km, tem um valor alto para faltar algumas tecnologias aí que estão virando tendência no mercado. Mas é isso aí, rapaziada, eu espero que a gente tenha conseguido bater um papo sobre as duas motos, lembrando, isso não é um comparativo das duas motos, afinal tem uma custom e uma crossover, e sim um bate-papo sobre as duas motos, porque parece que não, mas tem muita gente que tem essa dúvida, cara, que não sabe se leva uma custom, se leva uma moto com uma pegada mais trail, a dúvida existe, e como eu falei para vocês, moto é paixão, cara. Às vezes o cara não vai na custom só porque para necessidade dele uma custom vai ser mais legal, não, às vezes ele é apaixonado pelo estilo, não vai ser a moto ideal para o uso dele, mas ele vai comprar assim mesmo, e o mesmo vale para uma moto trail, o mesmo vale para uma crossover, o mesmo vale para uma esportiva. Cara, já vi muita gente aí andando de esportiva em trajetos que é muito melhor tu ir, sei lá, de custom, por exemplo, e tá tudo certo, cara, vai da paixão, do gosto, da vontade do cara ter uma moto, tá certo, rapaziada? Deixa aí a opinião nos comentários, cara, iria de Vulcan ou iria com uma outra concorrente, iria com uma Harley seminova, uma Boulevard usada, enfim, iria de Versys ou optaria por pegar uma CB500X um pouquinho mais barata e abrir mão de alguns equipamentos acessórios?
comentários. Iria de V-Strom? Enfim, larga aí nos comentários, cara. Eu vou gostar muito de saber a opinião de vocês. Hoje o videozinho vai ficando por aqui, rapaziada. Muito obrigado a todos que ficaram até o final. Valeu, um abraço e até o próximo vídeo.